vocês até aqui é o mesmo que nos fez trazer Viviane Mosé para vocês. Falar de paz, de família, de forma integral. A ideia é, a nossa proposta é, somos integrais. Somos pais, somos mães, somos a nossa saúde, somos o nosso lazer, somos a nossa família, não é assim? Somos pais. Então, vou ter pais do mundo. Muitos dos meus pais já faleceram, eu guardo todos no meu coração. Tios, avós, mães, bisas, pessoas que estiveram comigo e fizeram, né, esse papel aí na minha vida. Viviane, eu falei, qual seria a primeira palavra? Viviane é uma poeta. Poeta e nos encanta por palavras. Segunda palavra, Viviane é uma pensadora e nos ajuda a refletir. Nada melhor do que uma pessoa que nos faça pensar, que nos tire do lugar comum com uma palavra muitas vezes, Viviane, transformadora. Viviane é poeta, psicóloga e psicanalista. Joga em várias posições, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas. Ela hoje utiliza, né, o tempo dela, e 80% do tempo da Viviane é para diminuir essas desigualdades. Trabalha em favelas que são pacificadas. Gasta ali 80% da sua vida. Gasta ou vive 80% dentro dessas favelas. Mestre e doutora em filosofia. Professora há mais de 30 anos. Atua em diversas instituições. Fundação Dom Cabral, né? A Universidade Federal do Rio. Em 2005 e 2006, desenvolveu e escreveu o quadro Ser ou Não Ser, do Fantástico, apresentando temas da filosofia em linguagem cotidiana. Foi consultora sênior da reformulação curricular da Secretaria do Estado do Espírito Santo. É comentarista da CBN, poeta, escritora, articulista e palestrante. Tem viajado por todo o Brasil, falando sobre transformação. Espero que a palavra da Viviane possa transformar, né? Que a gente possa sair daqui de uma forma diferente. Um prazer estar aqui tão bem apresentada, tão elegantemente apresentada. É uma honra estar aqui por muitas razões. A primeira, por ser Minas Gerais. A minha mãe é mineira, eu passei metade da minha vida em Minas Gerais, em Teoflotone. Todas as minhas férias foram em Teoflotone, toda a minha vida foi marcada por valores mineiros, pela comida mineira, pela realidade mineira. Eu vim muito no estado de Minas fazer palestras em educação, porque eu faço as Undines, né, que são a União de Secretários Municipais. Então eu participo aqui de uma reunião em Belo Horizonte com quase todos os secretários municipais, depois eles me chamam para o interior, então eu conheço bem Minas Gerais e tenho muito prazer. Eu adoro o Nordeste, eu tenho muito carinho pelo Nordeste. Fora do Nordeste, onde eu vou com mais rapidez, é sempre para Minas, especialmente no interior. Então essa gente tão calorosa, tão estimulante, para mim é muito alegre, né? Me lembra a minha família e tal. Ainda mais falar sobre família, falar sobre valores e falar sobre mudanças, que é o nosso tema. Eu acho que o importante nessa fala, nessa palestra, é tentar nos localizar como seres humanos, né, dentro de um universo que se desintegra. Né? Nós vivemos uma sociedade em desintegração, isso é muito angustiante. Só que quando a gente olha essa sociedade pelo jornal, especialmente pelas mídias, né, pelas mídias antigas, mais do que pelas novas, as novas também, mas a gente ainda não sabe muito bem usar, né? Nós olhamos para o mundo de um jeito muito negativo. As manchetes são extremamente negativas. Né? Então, há em geral um clima muito ruim sobre o mundo, muito negativo. E eu vim trazer para vocês exatamente o contrário. Eu vou trazer para vocês uma expectativa bastante positiva e alegre e mostrar que esse caos que nós estamos vendo é um fato, mas que ele pode ser lido de muitas maneiras diferentes, né? É mais ou menos aquela história do meio copo, né? O copo está meio quantidade de água, você diz que ele está cheio ou que ele está vazio, depende do modo como você está pessoalmente, né? Ah, esse copo está vazio, você está mal, ou esse copo está cheio, você está animado. A gente vive um meio copo, né? E a gente tem que se
posicionar nessa situação. Vivemos uma transição e é o posicionamento que nós vamos tomar nesse momento que vai definir esse resultado. O resultado não está pronto. Anteontem, eu sempre esqueço que eu viajo muito, mas esses dias, terça-feira, hoje é dia quinta, né? Anteontem, eu participei de um debate no Rio, na TV Brasil, do Observatório de Imprensa. E é o Dimes, que é um homem de 82 anos, que faz um programa há muitos anos, analisando a própria imprensa. E a discussão era exatamente por que a nossa imprensa está caminhando para uma superficialidade cada vez maior, né? Então, a gente tem se posicionado nos jornais, especialmente impresso, TV também, mas especialmente no impresso, não sei se especialmente, foi até o nosso tema maior, mas as análises são sempre muito superficiais e imediatistas. E isso é extremamente delicado, porque nós vemos um mundo complexo, com muitas transformações. Eu vou falar de todas, né? Todas não, das que eu identifico. Mas é esse retrato nihilista, negativo, que a gente tem do país e da sociedade, da juventude, é extremamente equivocado, apesar de extremamente nefasto, né? Além de extremamente nefasto. Então você chega num lugar, você ouve assim, mas a família acabou, né? Acabou a família, não tem mais família. Família virou nada, né? Mas os jovens não leem, não se engajam socialmente e não participam. Mas as mulheres se perderam, né? Não sabe mais fazer. Os homens, então é uma coisa extremamente estranha e desagradável. Será que é isso mesmo? Foi partindo desse diagnóstico negativo, porque eu não tenho essa característica, talvez venha, esse meu ânimo venha até desse meu lado mineiro, porque o capixaba não tem esse ânimo todo que eu tenho, mas eu acredito no ser humano, acredito na sociedade, não na sociedade que vivemos, mas acredito na nossa capacidade de organização, acredito na capacidade de relacionamento, acredito na educação, no pensamento, acredito na arte. Acho que a gente tem que investir nisso. Mas será que eu estou louca? Né? Será que eu enlouqueci? Será que está tudo um caos e eu não estou vendo? É um otimismo fantasioso? E aí eu comecei a estudar exatamente a mudança de valores no mundo contemporâneo. Comecei a me dedicar a isso para ver se eu estava louca ou se realmente esse otimismo que eu vejo, ele é possível. Então, eu vou traçar para vocês um quadro de como eu vejo a mudança de valores no mundo contemporâneo. É extremamente arriscado, né? Pouca gente faz isso hoje, especialmente publicando. Eu publiquei um livro que se chama A Escola e os Desafios Contemporâneos, em 2014. Nesse livro, eu cometo uma ousadia acadêmica muito grande. Eu tenho a ousadia de, em 80 páginas, fazer uma análise do presente. Ninguém faz análise do presente, né? Nós gostamos de análise do passado. Quando as coisas acabam, a gente empalha, mumifica e aí analisa. Mas aí é fácil, porque já passou, os resultados estão lá, então não há criatividade, não há ousadia nesse tipo de análise. Mas a água está subindo, se é que vocês me entendem, né? Eu falo isso porque o Rio de Janeiro, o perigo do rio é a água subir, né? Porque o Rio de Janeiro é a beira do mar, então a água subia. Eu fui falar isso em São Paulo, o Rio de Rio, o problema de São Paulo é a seca. É exatamente o contrário. Mas a metáfora da água subindo os problemas são enormes, não somente ambientais, eu vou também falar disso para vocês, os problemas são muito grandes e quando os problemas são urgentes e gravíssimos, como os que nós estamos vivendo, a urgência nos obriga à ousadia. Não há mais chance de não ser ousado. Eu falo muito em educação, como eu falei nos municípios, mas também falo em universidade. E uma coisa que eu chamo sempre a atenção na universidade, especialmente nas melhores, nas com resultados melhores, né? De dizer, a água está subindo. Será que dá tempo para cada coisa que você falar, você citar a fonte, a editora e a página? Será que dá tempo disso se a água está subindo? Então nós temos que ter uma ousadia intelectual, a gente precisa se arriscar para pensar, senão nós não estaremos mais aqui, não sei que direção isso vai tomar. É preciso ousar, e essa ousadia eu vou cometer aqui fazendo essa análise. Foi publicada nesse livro, faço uma análise tanto acadêmica, mostrando que vivemos uma outra relação de poder na sociedade, e o poder muito mais democratizado, né? Mas lá também eu mostro que vejo a coisa caminhando para um lado bastante positivo e não o contrário. Bom, antes de fazer a análise, para nos provocar no nosso próprio tema, né? Para vocês entenderem que eu vou encaixar esse tema, né? Antes de fazer a análise do geral, a família é um tema que é constante como referência na minha análise.
semana na CNN, eu faço o quadro Liberdade de Expressão, 5 anos, né? Com Carlos Heitor Coni e Arthur Chechel. Mas o quadro está acabando, ele vai, na verdade vai ficar só sexta-feira com Coni e Chechel. E eu estou ganhando um lugar sozinho. Esse lugar se chama A Arte da Gestão. E eu começo terça-feira, depois eu devo passar para quinta também e tal. O que é a arte da gestão? É pensar que sei lá, na Idade Média, por exemplo, no feudalismo, você tem o rei, né? E o rei tem um território. Então, o que é governar? Não existe governar. Existe o rei manter sua soberania sobre o seu território, com armas, com jogos, o que ele quisesse fazer, políticos, manipulações, mas ele precisa manter o território. Ele só é rei se tem o território, e ponto. Ele tem território, ele não é rei. Quando a gente não tem mais o reinado, que é uma relação de pirâmide, onde um manda e os outros obedecem, nasce um problema que Michel Foucault chama de governamentalidade, ou seja, como governar? O rei não governa, o rei põe. Governar começa a mudar. Quando não é mais o rei, começa a existir economia, como administrar as finanças, começa a existir política, que é como negociar com os governantes, as classes vão surgindo, etc. Essa governamentalidade, ela surge basicamente depois da modernidade. E isso construiu o que a gente conhece de Estado, né? Que depois gerou uma mudança socialista, vou falar disso também, quer dizer, teve essa mudança e tudo, mas essa discussão foi acontecendo nos séculos. Agora, nós voltamos à governamentalidade, só que ela não é só, hoje, uma governamentalidade de Estado, que é também, não tenha dúvida, mas a nossa maior governamentalidade, nossa maior dificuldade de gestão, começa com a gestão de si mesmo. Nós somos, hoje, uma sociedade cujo maior problema é o uso excessivo de medicação psiquiátrica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o maior problema do século XXI é a depressão e as doenças associadas a ela. O uso indiscriminado e excessivo. Então, o que é autogestão? Não sou eu que faço minha autogestão mais, é um psiquiatra que faz, né? Então, isso, quando há psiquiatra, né? Porque na maioria das vezes nem há psiquiatra, é automedicação. Isso eu vou falar para vocês também, mas talvez a maior depois dessa seja exatamente a gestão familiar, né? A gestão familiar é a maior crise, porque a família é o primeiro modelo de gestão coletivo que a gente tem. O indivíduo tem que fazer autogestão para que possa fazer gestão da sua família. Inclusive, nos textos antigos falavam isso, né? Para ser um bom gestor do país, você tem que ser um bom gestor de família. E para ser um bom gestor de família, são textos antigos, do século XVIII, né? E para ser um bom gestor de família, você tem que ser um bom gestor de si mesmo, já se dizia no século XVIII, XIX. E o que é um bom gestor de si mesmo? Eles chamam de gestão moral, né? Porque, na verdade, nós somos seres que, para existir, tem que ter um grupo de valores te dizendo quem você é, né? Então, é essa formação moral que vai fazer a gestão de si. Enfim, aos poucos eu vou retomando todas essas partes, mas para estimular a nossa conversa, pensa o seguinte: nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos uma família em que o pai mandava e os filhos e a esposa obedeciam. Eu brinco de dizer, isso nunca existiu, me desculpe. Vocês mineiras sabem muito bem que quem sempre mandou em casa são as mulheres, foram as mulheres, né? Mas elas tinham um negócio com os maridos de fingir que quem mandava era eles. Isso é muito antigo. Então a questão é assim: as mulheres sempre dominaram, mas elas tinham uma combinação com os maridos que era: as mulheres faziam assim, ó, briga, não trabalhando, em casa, né? Na época que a gente ficava em casa, falava para o filho assim: olha, você vai se comportar dessa maneira, as regras lá que ela tivesse criado. Aí o filho não atendia, ela tinha os seus instrumentos de imposição. Quando ela perdia todos, ela dizia: você vai ver quando seu pai chegar. Quando seu pai chegar, então o pai, foi uma invenção da mãe de dizer para o filho que o pai, ela cria um pai poderoso. Às vezes, gente, o pai não está nem aí. O pai é mais, deixa pra lá que é mãe. Então o pai tinha que chegar em casa e fazer aquela mãe, a mãe mandava. Eu sei que eu aprendi isso na minha casa, minha mãe é mineira, vocês me desculpem. Então depois eu fui aprendendo que meu pai tinha que chegar em casa e fazer cara de sério. Meu pai, eu fui descobrir depois, ele era o que era o bonachão. Mas a gente tinha o maior medo dele, até desvendar e falar: peraí, quem está dominando isso é minha mãe. Mas, gente, era um acordo hierárquico que funcionava muito bem, porque você tem uma camada. Você não deu certo aqui, até que o seu pai vai chegar e ele é o perigo e tal. E funcionava, era um acordo. Depois os dois juntos conversavam sobre aquilo para ver onde aquilo ia parar. O que aconteceu depois? As mães saíram para trabalhar. Felizmente, ninguém vai reclamar disso. Acontece que ninguém repensou o modelo e hoje quem manda em casa são as crianças. O
que é um erro absurdo. Nunca crianças podem guiar uma família, né, gente? Por favor. Se tem uma coisa óbvia, é achar que criança pode guiar uma família. Há um tempo atrás, eu estava no aeroporto, em Congonhas, nessas muitas viagens, sentado, lendo lá no jornal. Aí vem um casal, jovem, no máximo 30, 27, 28, sei lá, 25, é difícil saber, mas bem jovem. Aí vem os dois com aquela criança, a criança na frente, linda, aquela cena linda. Aí vem a criança na frente, devia ter 2 anos, 3, não era bebê, 1 ano, era tipo 2 anos e meio, 3. Aí vem a criança e os dois atrás, não sei o quê. Aí a criança começa a fazer umas coisas erradas, eles vão, até que a criança vai no lixo e quer meter a mão na lata de lixo. A mãe primeiro chega e diz que não, o pai também diz que não, e a criança continua até que a mãe tira a criança da lata, a criança se joga no chão e começa a deitar, a gritar, bater nas pernas, e tem o pai e a mãe implorando, por favor, minha filha, levanta. Eu falei, o que está acontecendo aqui? A criança gritando, pai e mãe implorando a ela que tenha consciência com 2 anos, 3 anos de idade e que saia daquela situação. Ou seja, isso não é um modelo familiar e nunca foi, nunca será. Uma criança precisa de ordem e direção, mesmo que seja excessiva. É melhor ordem excessiva do que não ordem, porque crescer na não ordem é perder o que é humano no humano, né? E é disso que eu vou começar falando para a gente entender essa transformação, né? Se você não tem ordem, você não tem nada. Antes de começar a ordem, que é uma palavra pesada, que parece estar defendendo uma coisa pesada, eu uso uma metáfora para a gente entender a relação da ordem e da não ordem, de que maneira isso pode funcionar. Isso que eu vou dizer, tudo que eu vou dizer, serve para a família, mas serve para um condomínio que tem um síndico, serve para uma empresa com uma família, uma empresa com uma direção, serve para um Estado, né? A gente tem que, a gestão, na verdade, ela de si, do outro, de muita gente, não muda muito, né? Ela tem alguns princípios, e esses são uns. Então, pensa o que é a ordem. A música, por exemplo, pensa na ordem de um general, de um exército. Quem serve ao exército, já serviu, sabe isso. Tem que acordar aquele horário, tem que fazer continência, tem que fazer exatamente coisas, inclusive, de submissão, como exercício de obediência. É uma ordem que a gente não gosta tanto, né? Ela é dura, não é qualquer pessoa que se adapta. Mas a ordem também está presente numa pintura, está presente na música. Sem ordem, não há música. Então, são modos diferentes, mas todos são ordem. Então, a música, por exemplo, ela funciona como base rítmica. O ritmo, a gente deveria usar isso na escola, né, para ensinar as crianças a disciplina. O ritmo, o fundamento do ritmo é disciplina. Quem consegue ter ritmo, eu por acaso tenho, que é você bater no mesmo tempo. Você não pode bater com um tempo de 2 segundos e depois com 3. Para você ter ritmo, você tem que ter exatamente a mesma pausa do silêncio feita por um som, né? Se você tem o ritmo funcionando, você pode ter a melodia e a harmonia fazendo qualquer coisa em cima disso, tá certo? Você pode brincar. Então, uma pessoa cantando, por exemplo, ela usa isso como ela quiser. Ela começa num compasso e pode não terminar naquele compasso no primeiro tempo. Ela pode entrar no próximo compasso. E naquele segundo compasso, ela diminui o tempo e termina o segundo compasso no mesmo tempo. Então, essa brincadeira da não ordem, ela é feita sob uma base de ordem, tá certo? Então, nós temos que defender a ordem como base para a gente ter liberdade. Uma coisa que eu uso muito para adolescentes, quando eu falo para adolescentes, é a frase do Renato Russo, que diz: disciplina é liberdade. E nós estamos perdendo essa noção, como se a liberdade pudesse existir sem um fundo de repetição, né? Isso é um erro crasso que caracteriza o contemporâneo. Por que caracteriza? Porque nós tínhamos uma ordem dada por uma pirâmide, em que o pai mandava, os filhos obedeciam, em que o professor mandava e os alunos obedeciam, palmatória, ajoelhar no milho, né? Você tinha um Estado, regime militar, em que o Estado ligado ao exército mandava e nós tínhamos que obedecer, senão nós seríamos torturados, perseguidos, expulsos do país, não é isso? Esse modelo precisou ser transformado. Só que ao invés da gente mudar a relação com a ordem, a gente acreditou que precisa abrir mão da ordem e não ter ordem, né? O que é um absurdo, né? Então, essa é a questão do contemporâneo. Quando nós assistimos em debates virtuais, as pessoas colocando em questão
são coisas que não se colocam. Em filosofia tem uma metáfora antiga que ele diz assim, você deu banho na criança e na hora de jogar água suja fora, você jogou a criança junto, certo? É mais ou menos isso que a gente está fazendo. A gente não distingue a água suja da criança. Estamos jogando a criança junto com a água. E isso é um perigo muito grande. Vivemos uma mudança necessária. A mudança que a gente vive, esse caos, ele é necessário. A gente não poderia existir, por exemplo, com os graus de exclusão que a gente vive na sociedade. É impossível. No Rio de Janeiro, você cita o trabalho que eu tenho feito, daqui a pouco vocês vão conhecer melhor, chama-se Pacto do Rio, é um trabalho que visa diminuir as desigualdades entre o morro e o asfalto, né? O Rio de Janeiro é um exemplo claro de que é impossível viver com a desigualdade. É impossível, especialmente quando a desigualdade extrema, ela está num bairro como Ipanema, em que você tem... Eu moro por acaso agora e já estou saindo, eu não gosto desse tipo de lugar, realmente estou morando lá porque passei por uma mudança de vida, precisei ficar lá, mas Ipanema não é apenas um bairro chique, é um bairro shopping center na rua, é um bairro que não é um bairro familiar, não é um bairro que crianças andam com as mães em carrinhos, é um bairro de lojas, o metro quadrado é tão caro que não dá para ter uma farmácia, você está entendendo? Você tem lojas caríssimas, você achar uma padaria, você tem que andar 4 quarteirões, de tão caro que é o metro quadrado. Então você tem em Ipanema esse alto luxo, lojas caríssimas, e você tem em Ipanema um morro, onde as pessoas, no alto desse morro, eu descobri agora, coisa que pouca gente sabe, quando você pega um morro e você sobe até o fim onde as pessoas moram, naquele fim é muito difícil descer, né? Quem é gordo não desce mais, ok? Não desce, porque não sobe. Como é que vai subir? Não tem condição de chegar em cima. Quem é velho não sobe, fica lá em cima. Quem tem algum problema mental, psíquico, não sobe, vai ficando lá em cima. Então nós temos uma zona de exclusão, onde tem embaixo se chove, você tem uma zona de exclusão aqui no alto, em que pessoas, gente, andam às vezes sem roupa, elas esquecem até da vestimenta, não há sociedade, é quase um estado primitivo. Moças, agentes de saúde, com quem eu trabalhei, eu não estive nessa ponta, porque para chegar lá, eu não tenho força física para isso. Mas essas meninas que trabalham com agentes de saúde me disseram que elas estavam dando oficinas para as mulheres voltarem a se vestir para ir para a rua. Não é que saia nua inteira, não é. É que põe um pedaço de pano, aí um pedaço aqui fica de fora, um pedaço do sutiã que rasga e fica pedaço saindo para fora, os homens da mesma maneira. Sabe por quê? Porque não há sociedade. Há exclusão e extremo abandono. Aí você diz, por que uma pessoa está andando na lagoa de bicicleta, um médico, e é assassinado cruelmente? Ponto para terminar essa parte, para mostrar dessa nossa exclusão. Ninguém está satisfeito com a sociedade. A imprensa não está feliz, nem a juventude está feliz, né? Então é um momento dificílimo para todos nós, mas extremamente promissor. Porque nessa hora você pode juntar o mais alto e o mais baixo, né? Já que ninguém está feliz. Ou seja, se não resolvermos o problema da exclusão e da desigualdade extrema, quem tem alto poder aquisitivo estará também refém da mesma situação. Essa é a situação hoje do Rio de Janeiro. O Rio nunca teve tanto assalto na Zona Sul como tem agora. Ontem no jornal, assalto. Então isso vai criando essa zona de exclusão. É preciso pensar. A sociedade sempre foi excludente, né? Desde que essa governamentalidade, essa capacidade de governar surgiu, que a gente distinguiu. Então, por exemplo, antigamente era assim, esses aqui, os do primeiro time, eles são do primeiro time porque eles têm sangue azul, né? Ou seja, eles são nobres. Ser nobres é uma coisa genética, dada pelos antepassados, que trazem a superioridade uns sobre os outros, né? Depois isso vai mudando, a gente vê que isso é um absurdo, né? Isso vai mudando, mas até chegar num ponto em que isso foi justificado economicamente, que é o capitalismo precisa de um exército de reserva, né? Então não deixa as pessoas crescerem, para elas trabalharem. No entanto, um dos maiores problemas hoje do mundo, eu já estou começando a fazer análise agora, chama-se esgotamento do mercado consumidor. Você tem os americanos que viveram uma bolha, a gente viu aquilo que aconteceu, a gente tem uma crise internacional fortíssima hoje no mundo, econômica. Você teve, quando eu falo tem, é ótimo que eu falava tem, mas muda tão rápido que a crise da China desfaz o que eu acabei de, o que eu estou dizendo agora, né? Mas há muito pouco tempo, você tem um americano básico, uma
americana básica que tem um sapato para andar, um sapato para ficar em casa, um sapato para fazer ginástica, aí você tem assim, 50 sapatos, né? Então, se você tem 50 atividades e precisa de sapato, você está fechado. Só que chegou a hora que não tem mais, né? Então, o que você compra? Você já tem sapato. Só que inventaram um sapato amarelo, que não é muito comum. Então, quando ela compra, a mulher, um sapato amarelo, ela não está comprando o sapato ela já tem. Ela está comprando um conceito, ela está comprando um valor. Ter sapato amarelo me distingue dos outros. Isso é o que chama sociedade do conhecimento. Você não compra um produto, que produto você já tem. Você tem, por exemplo, uma geladeira branca, né? Que é a linha que todo mundo tinha há pouco tempo. Tinha uma vermelha que antigamente tinha, mas a base virou branca. Até que chegou uma hora que inventaram uma geladeira inox. Se você tem uma geladeira que gela e refrigera, é tudo que uma geladeira pode fazer por você, né? Deveria ser, né? Mas inventa uma geladeira inox. Quando você paga 5 mil, 4 mil reais por uma geladeira inox, você está pagando 4 mil só pelo inox, que a geladeira você já tinha. A função material você já tinha. Então, o consumo chegou num grau de exaustão que você não consome produto, você consome valor. Agora, gente, chega uma hora que você já comprou todos os valores. Não há mais o que comprar mesmo, porque está endividado. Você não tem mais poder de compra. Essa exaustão é uma mudança que provoca no capitalismo radicalmente estruturas distintas. Por exemplo, que ninguém, na minha época, tem 51 anos, há 30 anos atrás, ninguém sonharia que o Brasil, a China, a Rússia e a Índia representariam um poder econômico ascendente como representou até pouco tempo atrás. Hoje a situação é difícil analisar, né? É muito difícil, por causa da crise dos emergentes, a gente não sabe que resultado vai dar. Mas a gente sabe que a China cresceu porque tem pobres. Então, olha só, quanto mais pobres um país tem, mais mercado consumidor por abrir, certo? Então, este país tem chance de crescer economicamente, porque ele tem um mercado interno que vai comprar. Então, o cálculo feito é que um brasileiro, hoje, da classe C, para conseguir atingir o nível médio de uma pessoa americana, na mesma classe, são 10 anos comprando. Então, o mercado tem 10 anos vendendo para a nossa classe C para esgotar o mercado consumidor. Então, o que isso significa, entre outras coisas? Primeiro, que a exclusão no mundo cada vez mais será menos econômica, certo? Porque ninguém tem interesse na pobreza, já tivemos. Por quê? Porque manter pobres era manter mão de obra barata. Mas hoje mão de obra para quê? Você não tem para quem vender? A crise não é a quantidade, o capitalismo é a quantidade. Quanto mais vende, melhor, né? Hoje não é quanto mais, hoje se vende qualidade. Hoje você tem que descobrir um mercado novo. E quem é que faz o mercado novo? A inovação, não é isso? Quando você faz um celular, quando você inova, simples. Se você fez uma coisa nova, o mundo inteiro vai comprar aquilo ali, né? Porque o mundo inteiro não tem aquilo ali. Quem é que inova? Não é a juventude? Não são os criativos e os artistas? Então quer dizer que nessa sociedade os criativos e os artistas vão para frente? Sim. Duas coisas que eu estou dizendo. Primeiro, que a exclusão não será econômica, necessariamente, daqui a 10 anos, 15. Segundo, que a ponta do mercado de lucro é a criatividade, a juventude e a ousadia intelectual. Outra coisa que seria totalmente impensada há 30 anos atrás. Quando eu comecei há 10 anos fazendo palestras no mercado corporativo, eu faço muitas, né? Por isso que eu trabalho com a Fundação Dom Cabral, que eu trabalho com negócios e tal. Eu chegava numa empresa assim, animada para falar coisas, achando que eles não iam comigo, né? Eu era assim, ousado, e fui vendo que não, pelo contrário, eles pagam pela minha ousadia, porque essa era a dificuldade. Mas você chegava numa empresa, você encontrava um homem de meia idade, que seria, sei lá, 50 pelo menos, 50, 45 em diante, mas 50, né? A média, com terno, gravata, sério, raramente mulher, a maioria homem, e com em torno de 50 anos e vestindo formalmente. Hoje, as empresas que mais lucram no Brasil, eu trabalho sempre com essa ponta, as empresas que mais lucram no Brasil, os gestores não têm 40, nunca, são jovens tatuados e usando piercing. Um dia, não estou dizendo que todos, estou dizendo, eu vejo isso acontecendo, é coisa que você não veria, lógico que não é todo mundo que é assim, mas é jovem. E me pedem indicação. Ah,
tal, para o cargo. Eu falei, o que você precisa? Pós-graduação? Não. A gente, claro, que tem que ter uma formação, né, intelectual, mas a gente gosta que tenha ousadia e tal. Mas tem uma coisa que a gente gosta, que a gente valoriza o quê? Que faça esportes radicais. Eu falei, como é que é? A gente gosta de pessoas que façam esportes radicais. Sabe por quê? Isso completa o perfil, porque essa pessoa vai saber lidar com as variações do mercado. São coisas, gente, que chegam a parecer absurdas, sabe? Quer dizer, uma pessoa fazer esporte radical não quer dizer que ela vai conseguir lidar com a variação do mercado. Eu estou dizendo para vocês o absurdo. Eu já tive em situação de ver executivos de uma grande empresa multinacional no Brasil fazendo uma oficina de palhaço, todos tirando o terno e botando aquela bola vermelha, sabe? No nariz, assim, chega um mico absurdo. Por quê? Agora, mais um dado ainda, depois a gente volta lá. Se esta moça tem uma família que é dona de uma fábrica de cimento e há 4 gerações é uma família que vive muito bem na elite de Belo Horizonte, ela tem que estar bastante preocupada. Estou dizendo isso porque é um caso especial que eu acompanhei. Esse rapaz que era jovem, filho dessa família tradicional que eu estou usando como exemplo, ele foi a Londres nas Olimpíadas. Quando ele chegou lá, ele viu que eles montam um prédio para fazer a Olimpíada e desmontam depois. Prédio de 20 andares. O que eles utilizam? Uma estrutura de ferro, né? Que você pode desmontar. As paredes são feitas com um tipo de isopor que você joga um líquido que fica duro quando põe ali dentro mistura com água e joga aquilo ali. Então eles vão montando um prédio e fazem. Quando chega no final não querem mais, tiram aquelas paredes, reciclam, ainda reutilizam no outro lugar e desmontam aquela estrutura. Então o garoto muito inovador falou, o fim do cimento eu sei qual é. Então é assim que funciona no mercado. Se você tem uma empresa, seja ela qual for, de qualquer ramo, pode existir uma inovação no seu universo que desfaz o seu negócio em 6 meses. Vide discos, quem tinha locadora de vídeo, né? Vide uma infinidade de coisas que desapareceram. A profissão de jornalista, por exemplo, o tema do nosso debate no Observatório de Imprensa. Mas se você é contador, também você corre o risco, porque pode inventar um aplicativo, mas ela está estudando contabilidade. Ela está fazendo mestrado, e quando ela termina, a profissão dela pode não existir. Mas você pode estar fazendo medicina na UFMG, ou você pode estar fazendo medicina fora do Brasil. Mas quando você estava voltando para começar a trabalhar na sua especialidade, criaram uma inovação que você não conhece. E a partir daquele momento você não sabe absolutamente nada, que todo mundo vai correr para utilizar aquela tecnologia que você não conhece. E quem está começando agora sabe mais do que você. Então um iniciante sabe mais, porque está começando medicina numa nova lógica. Então imagina o que é um profissional se dedicar a estudar e no final das contas a sua profissão não existir. Exemplo, táxi, né? Com esse aplicativo que é um debate mundial. Ninguém é louco de dizer que não pode ter aplicativo. Ontem essa matéria no Globo super bacana. Mostrava, Fundão é longe do Rio, né? E difícil acesso, ônibus é difícil. Então, esse aplicativo, ele organiza caronas para que os jovens possam ir para a faculdade e voltar. Aí o menino pergunta, e aí, vão proibir? Esse é o problema? Agora, por outro lado, pensa se você é um taxista. Pensa tudo que você gastou no seu táxi, as licenças, os impostos, a quantidade de vistoria, a dedicação, e de repente alguém chega para você e diz assim, olha, sua profissão acabou, porque agora tu não vai se organizar em carona? Acabou não, mas você ganhava 100, você vai ganhar 20 a partir de agora. Essa é a situação do contemporâneo. Aí eu digo, olha os dois lados da questão. É bom, esse aplicativo é excelente, diminui o CO2 na rua, diminui o número de carros na rua, não é maravilhoso? Mas toda inovação cria um vácuo atrás de si, nós não estamos cuidando desse vácuo. A gente adora o aplicativo, mas ninguém pensa em trabalhar os taxistas para diminuir o impacto, né? Para encaminhar essas pessoas para um outro nicho de mercado. Então, isso é o que está acontecendo no mundo. Inovações extremamente favoráveis, enquanto são aplicadas e assumidas, abrem brechas e fossos insuportáveis. É bom que uma criança, um adolescente, um adulto possa, entre vírgulas,
desde que saiba ler, e isso envolve camadas de sentido muito profundas, né? Mas desde que saiba ler, ter acesso aos conteúdos que a gente tem na web, sim, isso é democratização do mundo. Mas por outro lado, o que é você ter um filho em casa com 8 anos de idade que sabe mais do que você sobre um determinado tema? Imagina você ser professor, como acontece, eu dou muitos exemplos disso, muitos, uma professorinha, eu chamo professorinha por carinho, não diminuição, muito pelo contrário. Quem mais ama são as minhas professorinhas, que eu trabalho com ensino infantil e fundamental, mas ela, no interior do Espírito Santo, eu fiz uma palestra um ano, falei, temos que discutir o contexto, professor, abra-se para o contexto, né? Sai da sala de aula, aquele papo que a gente já conhece. Professora, eu fiz isso ano passado, a senhora acabou comigo, brincando. Eu falei, o que aconteceu? Dava aula para crianças de 4 anos. Professora, estou lá, brincando, trabalhando com as crianças do meu conteúdo. Entra um bichinho pela janela. Todo mundo olhou, eu falei, vamos parar, né? Já falou, tem que aceitar o contexto. Olha, vamos ver o bichinho, vamos ver o bichinho. Quando eles foram ver o bichinho, a criança olha e fala, professora, isso não é um bichinho, isso é uma libélula. Ah, olha essa borboletinha. Isso não é uma borboleta, isso é uma libélula. E começou a dizer quantas patas tem a libélula, como é que é a asa da libélula. Ela falou, você imagina eu, com 40 anos, ficar humilhada de uma criança de 4 a 5? Vocês não têm ideia do que acontece em sala de aula hoje. O garoto não gosta de nada. Ele chega na sala com o cabelo molhado, atrasado, ensino médio. Nada. Fica no recreio, chega atrasado, vai no quadro, professor no quadro, matemática, que exige uma dedicação, não apenas criatividade, coloca uma fórmula no quadro e está deduzindo a fórmula. Aí o garoto no final levanta a mão e fala assim, professor, essa sua fórmula é obsoleta. Ele me disse, para começar, eu não sabia nem que ele sabia que era obsoleta, né? Aí ele falou, ô gênio, não acredito. O que você quer dizer? Professor, ninguém mais usa, isso é coisa velha, professor, ninguém mais usa isso. O que usa então? Posso mostrar? Imagina, gênio, venha na frente. O garoto foi na frente, colocou uma nova fórmula, totalmente coerente e deduziu. Ele nunca tinha visto aquilo, por sorte tocou o sinal, ele me disse. Vamos embora e tal. Aí, como ele era um ótimo professor, isso é papel de um ótimo professor, ele foi procurar descobrir. Não achou nos livros, não achou em lugar nenhum, foi na universidade, era em São Paulo, inclusive, não encontrou até que ele descobriu sim de onde vinha aquilo. Uma pesquisa recente, e havia um grupo de pós-doutores discutindo isso. Como o menino era muito jovem e muito interessado em matemática, porque ele só gostava de matemática, deu para entender quem é o jovem hoje? Ele não gostava de nada, por isso que o pessoal achava ele vagabundo, como a gente chama, né? Mas ele amava só matemática e ficava reprovado, às vezes porque ele só usava. Esse garoto foi aceito em uma rede social, como a gente adulto aceita, né, um adolescente, e esse garoto chegou com esse conteúdo e virou professor. O professor fez o quê? Chegou em sala de aula, então contou a história para a turma de adolescentes. Falou, aconteceu isso, né, da semana passada, descobri então é o seguinte, nós temos que valorizar uma pessoa que está na nossa sala. Nós temos um aluno aqui que é um excelente aluno em matemática, e hoje quem vai dar aula é ele. Botou o menino na frente, se sentou e pediu para o menino contar como é que ele deduziu aquela forma, e aquele dia foi o garoto que deu a aula. Viviane, nunca tivemos um crescimento tão grande. A partir dali, outros alunos começaram a se interessar por outros temas, descobrimos vários talentos na sala e começamos a trabalhar com o talento dos alunos, e isso mudou nossa realidade. Gente, a mesma situação em que o professor é humilhado e que se fica doente e toma medicação, porque o número de pessoas que tomam medicação por não suportar, a sala vivendo um caos, e esse garoto conseguiu transformar o caos em ordem, esse professor, melhor dizendo, né, guiado por esse garoto. Essa é o pulo do gato. Essa é a ferramenta da transformação, inclusive na família. Eu já vou falar disso, quero dizer. Não tem mais o pai que manda, não tem mais a mãe que manda, e não pode ter o filho que manda sozinho, não pode. Então agora nós temos que construir um modelo de gestão familiar que articule pai, mãe e filhos, cada um com a sua função, mas que cada um tenha a sua voz e o seu grau de poder dentro da sua situação. Se todos forem ouvidos dentro das suas especificidades, a gente pode ter um modelo familiar um pouco melhor. Paulo Freire fala muito isso. Uma determinada escola, no interior de São Paulo também, uma escola foi construída por jovens que resolveram inventar uma escola, e depois se tornou oficial, uma escola com um modelo muito interessante.
eles fazem, utilizando Paulo Freire, o seguinte: todo dia, quando as crianças entram na escola, estou falando de crianças que vão do ensino infantil ao final do fundamental, de 3 a 14 anos, essas são as idades, de todos os graus. Todo dia o professor chega em sala de aula, pega a sua turminha, faz uma roda, a gente só tem 10 minutos, tá? Ou 15, aí ele falou, se for muito grave a gente aumenta um pouco, mas a gente gasta 10 a 15 minutos do dia fazendo isso. Faz uma roda e fala assim, e aí, quem quer falar? E estou angustiado e tal. Então o que eles descobriram? Essa fala pequena que acontece ali faz as pessoas se manifestarem naquele momento. E aí relaxa. Aí, gente, ó, hoje não dá um pouco de tempo, né? Os pais dele estão se separando. Vamos dar um carinho pra ele, tá bom? Ó, não quero ninguém picoxa. Olha, aí todo mundo brinca com aquilo, não sei o quê. Acaba o problema. A criança sai daquele problema e eles conseguem trabalhar em sala de aula. Porque quando alguém faz bagunça, a gente tem que entender que tem um sentido ali atrás. Essa pedagogia chama pedagogia da roda, né? Que é uma pedagogia que deveria ser aplicada nas famílias, né? Que é ouvir os interesses. Gente, ouvir os interesses das pessoas da família não é seguir. Se você faz uma reunião com crianças, para ouvir as crianças, e elas dizem que não querem mais aula de matemática, você vai tirar aula de matemática? Não. Você vai pensar, por que todas as crianças não querem matemática? Será que matemática está sendo mal dada? Vamos repensar a matemática. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ouvir não é seguir. Ouvir é conhecer a realidade do outro. Para uma família funcionar, seja ela qual for, com 2 mães, com 2 pais, com uma mãe que trabalha fora e o pai fica em casa, com uma mãe que pai e mãe trabalham fora, vocês sabem que temos todas as famílias. A diversidade familiar não é só sexual, porque muita gente vai muito nesse lado. Claro que temos uma diversidade sexual, quero dizer, homossexuais com filhos, 2 mães ou 2 pais, mas não é só isso, são conformações familiares diferentes. O número de mulheres que sustentam a família no Brasil, em comunidades, que é a minha área muito presente, né, em favela, é maior do que os homens que sustentam. Nas classes baixas, mulheres ganham mais, porque se você é babá, você ganha mais que o motorista de ônibus, você está entendendo? O marido é motorista de ônibus, mas ganha menos que a babá, dependendo de onde a babá trabalha. A faxineira, então, que trabalha diariamente, ela ganha mais. Então, como lidar com um novo poder, né? A gente fala muito da mulher oprimida na família. Ah, mas a mulher oprimida, né? E o homem, gente? Eu estou falando do século XIX. No século XIX, o homem não podia chorar. Você imagina você no século XIX como homem, né? Se você não conseguisse sustentar sua família, você não podia pedir ajuda para ela, né? Olha que situação, né? O homem não podia errar. Então, dizer que apenas as mulheres foram oprimidas é mentira. Os homens foram extremamente oprimidos junto com as mulheres. Então, a gente tem que ter uma noção que o conflito, tanto de classes, como já vivemos há um tempo atrás, classes sociais, né, para produzir um outro Estado, né, a burguesia, o proletariado, né, não é isso que deu resultado, né, gente? Ao mesmo tempo, os homens contra as mulheres também não levam a nada, ou as mulheres contra os homens menos ainda. Então, nós temos uma época em que todos os setores têm que encontrar um ponto comum para negociação. Nós não sabemos negociar. Uma das coisas que eu tenho feito, faço muitas desse trabalho social que eu faço, mas a que eu mais gosto de fazer chama mediar conflitos, né? Você chega no movimento negro, por exemplo, é uma coisa inacreditável. Eu fiz isso em Brasília com o João Luiz no LGBT, um movimento, né, de diversidade sexual. Porque você chega, tem no movimento negro uma briga entre o próprio movimento negro que faz com que ele não consiga sair dali. Um setor brigando contra o outro. No movimento LGBT é a mesma coisa. Quem sofre mais? Um homossexual negro e pobre ou um transexual classe média e rico? É um negócio sem noção, entendeu? Então, será que é isso mesmo? É entrar em conflito os que sofrem contra... Não é esse o caminho. Eu estava comentando aqui um pouquinho antes, uma parte. Eu não sou religiosa, pelo contrário, eu venho da filosofia. Meus pais são, mas eu nunca fui muito. Eu estudo Nietzsche, um filósofo que não tem nada a ver com essa coisa da religião. E o meu maior ídolo hoje é o Papa Francisco. Entendeu? Isso é o mundo contemporâneo. Isso que a gente tem coragem de assumir. Eu fiz um café filosófico que foi gravado e vai ao ar agora, usando essa escola que eu falei da roda como exemplo. Essa escola foi criada por 4 jovens, viraram 8 depois que se casaram, as esposas e maridos entraram.
que fizeram voto de pobreza com 18 anos. E por questão religiosa, resolveram investir em educação. Hoje é uma escola que é uma escola religiosa, mas que tem muita clareza. Então, se você não quiser, você não coloca seus filhos lá. E ela não impõe uma religião, mas enfim. Por que eu levei essa escola para um café filosófico e não outra? Eu, que estudo Nietzsche, para mostrar exatamente que a escola que eu considero não é a escola que pensa como eu penso. É uma escola que sabe o que ela quer, que diz claramente o que ela busca, que dá chance para o pai e para a mãe saber o que acontece lá. E não esse Frankenstein que chama de educação, em que um pai puxa para um lado, especialmente escola particular, né? Em que um pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, o pai puxa para o outro. Tem uma família, aí você vai fazer o quê? Ela é dona da escola, ela vai aceitar, não vai aceitar o que os pais estão falando, ela perde aluno, então ela começa a aceitar o que os pais falam. Aí ela está em uma escola que tem 30 direções. Ela vai para um lado alternativo e ao mesmo tempo tem regras excessivas. É uma coisa, é um Frankenstein. Então nós temos que ter clareza, gente, para a nossa vida pessoal, que a gente precisa pensar além do nosso interesse particular. Existe algo hoje no mundo que é uma mediação de forças. Essas mediações têm que acontecer, ou não haverá família, ou não haverá sociedade. Nós temos que mediar o alto e o baixo, porque não há opção, né? Essa é a nossa realidade. Bom, a mediação familiar talvez seja o nosso maior desafio. Se aprendemos a fazer mediação familiar, a gente vai conseguir fazer isso na empresa. A gente vai conseguir fazer isso no Estado. Vou voltar para a nossa sociedade que estava fazendo. Nós temos hoje no mundo 3 grandes crises que geram a quarta e maior de todas as crises. A maior de todas chama-se crise de valores, né? Mas quais são as outras? Nós temos uma crise ambiental sem proporções, que é difícil inclusive avaliar o que disso é concreto e o que disso é utilização de mídia, né? em função disso. Estou falando seriamente, porque tem tudo misturado nisso. Nós temos uma questão econômica, socioeconômica bastante complicada, pouquíssima gente hoje sabe do que eu estou falando, porque os jornais brasileiros e a mídia brasileira não valorizam essa crise internacional. Nós temos um perigo de caos econômico mundial. Caos significa que a gente perdeu o controle da economia mundial. Para ter economia tem que ter acordo, né, gente? Olha, vamos acordar que isso aqui vale R$1, né? R$1 é $1, o seu não é dólar, é outra moeda, mas vale 5, enquanto isso aqui vale 1. Mas tem que ter um ponto, né? Senão a gente não faz negócio, né? Com as crises que a gente está vivendo, na Europa e nos Estados Unidos, já estávamos. E agora com a crise da China, a Lagarde do FMI, toda semana fala isso, né? O perigo de um caos econômico mundial. Há umas 2 semanas na CBN, 3 talvez, nós comentamos, vocês podem olhar lá no site e vão encontrar. Foi feita uma pesquisa mundial perguntando para o ser humano qual era o perigo maior para o futuro que ele via. Futuro imediato, não muito tempo, logo, né? Futuro imediato. O que mais te preocupa no dia de amanhã? Todos os países com grau de educação e informação mais elevado colocou como maior perigo a instabilidade econômica mundial. E nos outros países, como por exemplo na América Latina, foi a questão ambiental. A primeira análise é: a América Latina está valorizando mais o meio ambiente. E está, é um fato. A América Latina está guiando a questão ambiental. O Brasil tem essa coisa que a gente tem mania de falar de meio ambiente no Brasil, não é comum em qualquer país. Então tem sim um ganho na América Latina de abraçar a causa ambiental. Porque amamos a natureza, talvez por sermos mais pobres, temos uma relação mais com o corpo, isso é fato. Mas é também o nosso desconhecimento político e social, a falta de leitura. A crise internacional é muito grave, a ponto de em breve, a gente não saber mais o valor de alguma coisa. Ou, pensa o seguinte, eu falei para vocês de que o mercado consumidor está diminuindo, né? Agora imagina o seguinte, de tudo que eu falei, ou seja, todo mundo já tem tudo e está endividado. Além disso, nós somos guiados por valores morais, você não tenha dúvida. E um valor moral mais importante hoje é: cuidado, que o que você está consumindo destrói o meio ambiente, certo? Então qual é a tendência no mundo? Diminuir o consumo. Gente, olha como é que é engraçado o mundo complexo, né? Não é a melhor coisa do mundo diminuir o consumo, gente? Jogar aquela palhaçada fora, abrir aquele armário, aquela coisa inútil, não é isso? Só que se a gente faz isso, a gente pode colocar o mundo, a economia, num caos. Imagina
o que é as empresas não terem que vender, porque ninguém quer comprar. A gente vai trabalhar onde? E a gente vai comer o quê? Entende? É muito delicado. Tem valores essenciais que, para serem instaurados, causam caos que a gente não está vendo. É essa complexidade que a gente tem que aprender a analisar quando lê uma notícia de jornal. E, infelizmente, não é isso que a nossa escola faz. A gente ainda divide o mundo entre dois, né? Bem e mal, certo e errado, de que lado você está, mas, na verdade, não tem lado. Porque, como é que é o nome da Uber, né? Que é o nome do aplicativo, né? Uber é bem ou mal? Você não tem resposta. É um bem e um mal. A diminuição do consumo é um bem, mas também causa caos. Então, o tempo inteiro, gente, aí pensa em família. Nós vivemos o bem e o mal abraçados. A gente não sabe mais distinguir. A gente não tem condição de distinguir. Esse é o exercício mais importante que precisa ser feito, especialmente em casa, para produzir essa educação complementar que a escola não está conseguindo ser capaz de dar. Então, eu falei crise ambiental, vou falar um pouco dela, crise econômico-social, já falei mais dela, e a terceira crise, que é a crise tecnológica, que na verdade é quem vai tanto criar a crise econômico-social, por causa da inovação e dessa instabilidade, mas também a inovação tecnológica é quem permite o acesso ao saber e ao conhecimento, né? É quem produz liberdade se for usado como uma boa ferramenta. Enfim, vou falar um pouquinho de cada, mas essas três crises causam a maior de todas as crises. Crise de valores. Aí eu pergunto, o que é uma mãe mesmo, hein? Alguém sabe responder o que é uma mãe? Acabou o valor, né? Vocês lembram que mãe antigamente, que não era um conceito também não, causou problemas. Lembra da propaganda da margarina? Mãe é aquela coisa santa, né? Aquela coisa assim, paz, aquela coisa, o bem, né? A gente sabe. Desculpa, as meninas, já falei bem dela, agora eu vou falar um pouco mal. Eu falei que a gente manda mesmo. Desculpa, uma mulher que não manda, você desconfia dela. Eu acho estranhíssimo. A mulher nasceu para mandar. Ela finge que não, por isso que manda. Manda quem manda disfarçado, né, gente? Manda, o segundo lugar manda, né? Você pensa que o governador manda, o prefeito manda, mas manda ou a esposa em casa ou o assessor, né? Então, na verdade, as mulheres sempre foram muito boas em mandar. Mas a mulher também é um ser muito confuso, gente. Por favor. Os homens são mais lineares, mais equilibrados, mais retos, né? Homem pensa uma coisa e pensa mesmo. Mulher pensa, dispensa, deixa de pensar. Com suas variações hormonais, enlouquece, que é uma loucura. Alguém já conhece o hospital psiquiátrico? Eu já trabalhei muito com o hospital psiquiátrico. Também com o trabalho voluntário na década de 90, no início da década de 90, eu era voluntário no hospital. Escrevi um livro sobre isso, também foi indicado ao Jabuti na época. Chama-se Estela do Patrocínio, que é uma mulher que enlouqueceu e morou na cadeia. Então é o seguinte, vou dar um exemplo rápido, para não fugir do assunto. Você chega, hoje em dia não tem mais esse hospital, ninguém mais é hospitalizado para moradia, né? É proibido, só ficou lá e não tem para onde ir. Mas antigamente se fazia essa internação compulsiva e você morava. Você chega num hospital desse, na época, 20, 30 anos atrás, você tem a ala masculina e a ala feminina. Você chega na ala masculina, eles são quietos. Aí quando você chega assim, te dá uma flor. Eu te amo. Você não me pergunte o que é ala feminina. Não fica nem bem dizer o que é uma mulher sem noção. Sem noção mesmo, né, louca? A gente com noção já vai equilibrar. Sem noção. Você não tem ideia do que é uma mulher sem noção. Então, você vê isso quando você compara a mulher louca e o homem louco. O homem louco é um fofo. Não dá aquele trabalho. No máximo anda pelado. Gente, as mulheres falam cada coisa e gritam assim, não, uma loucura. Eu não consegui nada das mulheres, eu ia falar dos homens que eu não conseguia ficar nas mulheres. Mas enfim, dizer que a mulher é a santa do propaganda da margarina e que a família é aquela felicidade era uma referência do que é ser mãe. Não foi uma boa referência, sabe por quê? Porque quando a sua mãe, pensa você como filho, não como mãe por enquanto. Quando você pensa na sua mãe, você vai falar assim, a minha mãe não fez isso que a propaganda de margarina fez, então minha mãe não é boa, minha mãe não me amou. Desculpa, você pode ser uma ótima mãe e não ser propaganda de margarina. Você pode ser mãe de outro estilo, né? Não a mãe boazinha, fofinha. Então tem muitas maneiras de ser mãe. Então era ruim esse estereótipo, mas era estável, entendeu, gente? Era estável. Não que era bom, mas era estável. A mãe era mãe, o pai era pai, né? O pai sustentava a casa e o filho era filho. Ou seja, eu, com 50 anos, 51, sim senhora, até hoje.
Jamais eu chamo minha mãe, não sei sim senhora, sim senhor, né? Eu jamais elevaria a voz, especialmente quando jovem, com meus pais e minha mãe. Eram valores. Hoje isso não existe, porque os pais não pedem esse valor. Uma mãe de 30 anos vai querer que o filho chame ela de senhora, e muito menos que não eleve a voz. Só que essa transformação desfez. Aí eu digo para vocês, mãe, a gente já entendeu, né, que é difícil, ainda bem. Então, meninas, somos maioria. Ao invés de reconquistar ou de conquistar um espaço na sociedade, como a gente aprendeu, né, a gente tem que construir do zero um espaço da mulher na sociedade. Não é contra os homens, por favor. Inclusive, os meninos são muito bons para a gente. Brincadeirinha, mas é a maneira eu provoco sempre isso, entendeu? Não tem nada contra os homens, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem que construir pontes entre masculino e feminino. Pontes e não conflitos. Porque senão a minha geração, os mais novos não, mas as mulheres da minha geração brigaram tanto com os homens que ficaram sozinhas. A maioria das minhas amigas entrou em conflitos tão grandes contra os homens por causa de uma mudança de papel que foi muito desastrosa para a sociedade, para elas, para a vida pessoal. Então a gente tem que procurar pontes. Agora, mais ainda, o que é um amigo? Antigamente, amigo era a pessoa que você ia na casa. Você telefonava para a pessoa. Você falava suas coisas pessoais, né? Hoje eu tenho, na minha, tudo aqui é curtir a página, mas eu tenho 90 mil pessoas na minha página. Quando você tem página de amigos mesmo, você pode ter 5 mil amigos. Alguém pode ter 5 mil amigos? Não pode. Aí eu digo para vocês, aquela pessoa que está naquela rede social, que é o seu amigo, ele é seu amigo? Aí você fala, mas não é, mas não é. Entendeu o problema? Por que ele é? Eu, na minha rede de amigos, não é essa enorme, mas quando eu tinha 4 mil, eu estava, acho que foi em Manaus, exatamente, em Manaus, perdi o meu documento, não tinha como voar, entrei numa situação desesperada, o hotel que eu estava não estava mais, entrei no caos, não sabia para onde ir, no meio do caminho perdida. Entrei no Facebook, não pode falar essa palavra, na rede social, e coloquei umas perguntas. Na mesma hora apareceram pessoas de Manaus e que me responderam, e gente, na verdade nem era de Manaus, mas conhecia bem Manaus, me diz, olha só, tem uma rua tal, por que você não vai em tal lugar? Ali você pode, e me orientaram e me tiraram. Então é o seguinte, eu nunca vi essa pessoa, mas ela salvou minha vida. Ela é meu amigo? É, mas não é. Olha isso, aí a briga social é, o que você considera os amigos do Facebook? Desculpa, da rede social. Eu tenho uma tese. É que este amigo, que a gente chama de amigo, é uma outra categoria de ter outro nome, entendeu? Para a gente poder distinguir. Mas enfim, hoje as coisas são e não são. Aí se você pensar o que é o casamento, né? É a mesma coisa. Antigamente casamento era feito entre homem e mulher, né? Hoje é feito oficialmente entre mulher e mulher, entre homem e homem. Aí você vai dizer que é bom ou mal. Você pode achar o que você quiser. Eu falo muito isso no CBN. Você pode achar e tem direito de achar o que você quiser. Bonito, feio, nojento, asqueroso, maravilhoso ou incrível. Você tem direito. Mas você não pode expressar claramente o que você pensa, porque senão você vai estar provocando violência social. Porque a homofobia tem matado muita gente. E isso vai se tornar crime em muito pouco tempo. Então, a gente tem liberdade de pensar o que quiser, mas a gente está tendo que entrar em acordo. Você pensa livremente, você pode ensinar seu filho o que você quiser. Agora, você não pode publicamente ter certas posturas, mesmo porque você vai preso. Hoje você vai preso por racismo, por exemplo. Você é mais preso por racismo do que se você agride uma pessoa na rua, você sabe disso? 3 coisas, brincadeira, piada. 3 coisas que prendem. Destruir uma árvore, cortar uma árvore, não pagar pensão e ser racista. Isso é rapidamente exercido. Agora, uma pessoa que às vezes comete um crime na sociedade, que matou uma pessoa, que cometeu um crime, fica 2 anos preso e é solto. O que eu estou dizendo não é contra as leis que protegem homossexuais, eu estou dizendo que a gente entrou numa falta de noção, entende? Que realmente é absurdo, do que de fato vale e do que não vale. Esse conflito é que a gente tem que lidar com ele. Nós não temos opção, nós temos que respeitar essa diferença. Mas enfim, se eu continuar aqui, eu vou dizer para vocês 30 coisas que eu disse, que eu vou dizer mas não é. Antigamente
antigamente era, agora eu não sei mais o que é. Então, a crise de valores, gente, apesar de estar brincando e tentando fazer a gente rir com isso, ela é gravíssima e perigosíssima. Por quê? Se eu, por exemplo, um cavalo, ele sabe exatamente o que é ser um cavalo, ele não sabe pensar sobre o que é ser um cavalo, os instintos determinam. Os elefantes sabem exatamente o que é ser um elefante. Quando teve a tsunami na Indonésia, os elefantes não morreram, porque eles têm um instinto de vibração, de audição muito grande. Como era um terremoto, aconteceu longe, então eles conseguiram sentir, não sabia o que era, mas que daqui estava vindo uma vibração perigosa. Eles saíram e não morreram. Nós não temos esses instintos, nós temos que aprender, e o nome disso são valores, né? Então, o que caracteriza um animal? Ele simplesmente vive guiado pelas leis da natureza. O que caracteriza a liberdade humana? Nós temos menos instintos e para completar a nossa sobrevivência, você precisa construir valores morais que digam para você, vá para lá ou vá para cá, certo? Ou ligar uma televisão para saber notícias se está vindo um tsunami. Televisão é produto de pensamento, de tecnologia que é humana, mas não é natural, certo? Bom, se é assim, ser humano além de estar vivo e aqui presente, ao mesmo tempo eu saber que eu estou vivo e aqui presente. Eu estou falando com vocês, sei que eu estou viva, eu não simplesmente estou viva. O ser humano é alguém que enquanto vive, sabe o tempo inteiro que vive. Isso é uma coisa difícil de lidar, mas enfim. Os valores, o ser humano de fato começou a existir. A gente tinha, por exemplo, há 2 bilhões de anos, nós tínhamos uma machadinha, sabe? Uma machadinha não, uma pedra com ponta que servia para uma arma. Demorou 200 mil anos para essa arma ser construída e não achada na natureza. Demorou mais 500 mil, sabe para quê? Para pôr um cabo na machadinha. 500 mil anos para pôr um cabo na machadinha, mais ou menos essa referência. No entanto, no momento em que nasceu a consciência, que é quando a gente começou a enterrar os nossos mortos, nasce o sentido do outro, o sentido de preocupação, né? E nasce uma lei, que é não deixar o corpo humano ser comido pelos outros animais. Isso é a consciência. Há 100 mil anos atrás, a gente começou a enterrar os nossos mortos. Significa o desdobramento moral, né? Então, a partir de agora, a gente tem uma lei que guia a gente de cima e diz, olha, vá por aqui ou vá por aqui. Gente, você sabe que uma criança de 1 ano, se você não cuidar e acompanhar, não adianta você dizer para ela, vai por aqui, certo? Vai por aqui, ela não vai. Não adianta, você tem que estar atrás dela e correndo atrás dela. Quando ela tem 2, ela já começa a dizer para a amiga, não é que não pode, não, ela começa para ela mesma. Viviane não vai. Depois ela diz para a amiga, você não pode ir. Até que por último ela diz, eu não vou. Quando ela diz eu não vou, ela incorporou a lei internamente. Ela diz para ela mesma os limites que ela precisa para existir. Não ir na janela, porque é perigoso. Não mexer no fogão. Não brincar com uma faca. Ela começa a ter internamente um princípio de autogestão que diz para ela onde ela vai. Se uma pessoa não adquire esse princípio, ela pode ser louca, o que a gente chama de maluco, né? Eu sou Napoleão, etc. Então, isso é o ser humano, ele precisa dessa parte para formar. Bom, quando você tem uma crise de valores, tudo que é valor interno de lei e de ordem se desfaz. Então, a crise de valores gera violência de altíssimo grau. Esse é o maior perigo da crise que a gente está vivendo. Um rapaz entra em sala de aula no Rio de Janeiro, eu não estou falando dos Estados Unidos, porque 3, 4 vezes por ano isso acontece nos Estados Unidos. Um rapaz entra numa sala de aula em Realengo, no Rio de Janeiro, mata 13 colegas, que já eram ex-alunos, matando crianças menores, e se mata. Pouco tempo depois, um menino entra numa escola em São Paulo, atira na sua professora, não consegue matar, mas se mata dentro da escola com 10 anos. De lá para cá, o índice de assassinatos em escolas no Brasil cresceu. Não apenas bem-sucedidos, às vezes não acontece a morte, mas eu acompanho muito um rapaz entrar em sala de aula, uma moça com uma faca, tentar assassinar um colega. Isso, infelizmente, é notícia diária na nossa escola, mas não apenas na escola. Um garoto em São Paulo mata os seus pais, a sua avó, a sua tia-avó e depois se mata, né? Então, essa é a nossa realidade, uma violência desenfreada, sem noção, né?
Antes, nós tínhamos medo que um filho nosso saísse na rua usando um tênis importado. Lembram? Medo de ser assassinado por causa de um tênis importado. Hoje você tem medo que seu filho vá para a escola, porque algo pode acontecer ali dentro. E isso é extremamente perigoso, porque você se protege não usando tênis de marca, mas você não pode ficar trancado em casa e não sair de casa. No meio de um shopping, uma pessoa entra com uma arma matando todo mundo. Isso começou no primeiro mundo e hoje atinge o terceiro mundo. Hoje atinge pobres, atinge todas as classes, né? Suicídio infantil nunca foi tema no Brasil. Eu já estudei esse tema. A gente não tinha índice, ou seja, é tão baixo que você não consegue identificar. Eu já fiz isso em muitos momentos, nem vou perguntar mais, porque pode ser que sim. Mas logo que começou a surgir, eu pegava congressos com 2.000 professores, 1.000, 3.000 e perguntava: alguém aqui conhece alguma criança que se matou? E ninguém levantava a mão. Hoje, se você olhar nos últimos 4 anos do noticiário, você tem pelo menos 6 crianças que publicamente se mataram, mas não é a maioria que aparece no jornal. Então, não há nada mais nefasto para uma sociedade como sintoma do que suicídio infantil, né, gente? Então, essa é a nossa realidade. Uma violência desenfreada, sem controle, em função de uma crise de valores. Essa crise de valores é como o Uber. Tem um fator positivo, porque nós estamos com a chance de construir uma sociedade nova, a partir de novas características, porque a antiga não era referência para dizer: ai gente, como era bom. Até gosto de dizer isso, assim, o carioca adora dizer isso, né? Dizer: ah não, Rio de Janeiro era bom na década de 50. Eu falo, claro, para quem era amigo do Tom Jobim, para quem morava em Ipanema e estava vendo a garota de Ipanema. Isso é uma realidade, mas não era isso, nem na classe média, nem na classe baixa. Não era isso, as mulheres não podiam sair de casa, a violência também era grande, não é isso. A gente não tem referência no passado de dizer: o passado era melhor. Não era melhor. Agora o presente é pior, mas é pior por causa dessa desintegração. Eu vou já falar da crise tecnológica e ambiental, mas ainda complementando isso, jovens, por exemplo, eu disse, é muito fácil dizer: a juventude está perdida, a juventude não lê, a juventude... Não é verdade. A gente está falando de qual juventude? Depende, né? Faça uma pesquisa na internet, por exemplo, no tema jovens que se dedicam voluntariamente à educação. Na minha época não existia isso. Eu já fiz um evento com isso, eu gravei um café filosófico com isso, que vai ao ar agora, gravei 2 semanas. Um rapaz de 23 anos se reuniu com amigos da faculdade e voluntariamente, ele era jornalista, não era educador, ele começou a descobrir o que era boa escola e viajou o mundo para descobrir as 3 melhores escolas, e hoje ele é um ativista na educação com um monte de jovens que não ganham R$1. A virada cultural que tem em São Paulo, agora também tem a virada da educação. Eles passam o dia inteiro, voluntários, jovens, ninguém tem 30 anos, vão para as escolas, pegam crianças com a autorização das professoras e invadem as ruas de São Paulo com as crianças brincando pelas ruas. Então, a virada da educação é uma educação na cidade, ensinando os espaços culturais, eles fazem atividades Então, você vai dizer para mim que é isso? Eu tenho um grupo de jovens que não trabalham mais com eles, agora são adultos, estão no mercado, mas eram jovens de famílias da classe A do Rio, agora fui convidado para fazer isso em São Paulo, que eu chamo de grupo de herdeiros, que são herdeiros que não querem seguir o modelo dos pais, mas é da elite brasileira. E sabe o que eles discutem comigo? Sustentabilidade, desigualdade e meio ambiente. E eles dizem: eu não tenho interesse em ganhar dinheiro, porque eu não tenho por que viver nessa sociedade que se desintegra. Então existe uma nova juventude, sim. Assim como tem uma juventude difícil, que não quer nada, que se entrega às drogas, você tem uma juventude autônoma, corajosa, que cria novas mídias, que abre novas portas, né? Exemplo disso também positivo, o que chama de vaquinha, em inglês tem outro nome, né? Vaquinha eletrônica, né? Que é esse livro, que eles fizeram um livro, essa viagem no mundo por 3 escolas, sabe quem sustentou? A vaquinha eletrônica. Eles vão na internet e falam: quem de vocês se interessa por esse projeto? Quem quer dar alguma coisa? E o dá 20, o dá 10. Isso pagou esse trabalho, né? Essa coletividade está criando uma nova possibilidade. Agora, eu estou aqui como professor, como funcionário, como pai, como mãe. Eu estou vendo isso, que tem mesmo que a parte positiva desses jovens seja apenas essas 2 fileiras,
e essas outras sejam dos jovens que não têm interesse, por que o meu discurso vai valorizar os que não têm interesse? Por que não fortalecer esses jovens aqui que estão fazendo o trabalho correto? Mas o nosso discurso é nihilista, ele joga para baixo. Pensa nos seus filhos. Pensa que você tem 15 anos de idade. Eu estou falando 15 porque é onde começa um pouco essa consciência, mas com 10 também, e com 30 também. Mas imagina 15 como uma referência. E você todo dia não precisa abrir o jornal, né? Porque abrir uma internet também é jornal, porque tem as páginas trazendo notícias, né? Aí você está lá o seguinte, ó. O futuro é crise ambiental, que eu disse, eu nem comentei isso, né? Acabei pulando, mas crise ambiental que não há dúvida que é um fato, não há dúvida, a gente sabe todo dia das enchentes, das catástrofes que a gente vive, mas existe um grupo também que se utiliza disso para produzir tortura, né? Que fica chamando a atenção do mundo, que faz com que muitas crianças, inclusive o meu filho, e eu tive que orientá-lo, de achar que não tem futuro, que o mundo vai acabar. Vai acabar porque acabou, não tem mais jeito. Então imagina o seguinte, você tem 15 anos e dizem para você que no futuro o meio ambiente vai desestruturar a terra e não vai ter mais vida, ou não vai ter mais alimento, crise alimentar, ou a tecnologia vai produzir clones e você não vai mais saber quem é gente e quem não é. Você vai querer o futuro? Que vontade alguém pode ter de estudar, de crescer. O que é estudar? Não é abrir mão do presente em nome do futuro? Estudar não é ficar sentado horas se dedicando a alguma coisa para render alguma coisa ali na frente? Mas estamos acabando com o futuro da juventude, com o nosso niilismo, com a nossa descrença, né? Então é extremamente difícil ser um jovem hoje no contemporâneo. Quais são as saídas que a gente pode ter para isso, né? Nessas crises? Tem saídas para essa crise. A crise tecnológica é, ao mesmo tempo, a razão do nosso problema, da maior parte dos nossos problemas, mas também é a solução dos nossos problemas. Vou falar agora, comparar dois modelos que também tem a ver com a família. Eu falei do modelo piramidal, né? A pirâmide é a referência do Egito. O primeiro modelo de ordem que nós criamos foi uma pirâmide. No Egito, o Amon-Ra era Deus e era rei. É o máximo da gestão. Se você tiver um amigo que se acha, você chama ele de Amon-Ra. Você fala, esse cara é o Amon-Ra. Amon-Ra, ele era rei. No Egito já era coisa pra caramba, né? Com exércitos e poder. Mas, como eles trabalhavam com aquela coisa das múmias, né? E de reencarnação, Amon-Ra um dia se nomeou Deus. Então, Amon-Ra era o cara que, para o Egito, cuidava dos assuntos do mundo e do depois da morte. Então, imagina o poder de gestão que tinha o Amon-Ra, né? Sobre vivos e mortos, entendeu? Que Amon-Ra solto por aí, né? E aí, de lá para cá, esse modelo piramidal continua existindo. Por exemplo, existiu ali, na Grécia, também tem um modelo piramidal. Apesar da Grécia ser uma democracia, tem um modelo piramidal, que é a verdade, né? A verdade é uma só, né? E não várias. Então, você parte do corpo para chegar no na causa, enfim. Continua esse modelo. Na Idade Média também. Na Idade Média, o rei se alia à igreja. E, novamente, a gestão de uns sobre os outros é um mandando em todo mundo. Quando chegar na modernidade, você tem a primeira grande mudança nessa estrutura, que é um corta, outro costura, outro vende, né? Nasce a corporação, onde cada um faz uma coisa, mas o modelo da empresa continua o mesmo, o dono manda e todo mundo obedece. A produção mudou, mas o modelo não. Esse modelo só vai mudar de verdade com a internet. Mas o que significa a passagem de uma pirâmide para uma rede? Quando você tem uma pirâmide, você tem o pai mandando e os filhos obedecendo. Quando você tem uma rede, é a roda de conversa, né? Todo mundo tem que sentar e vamos estabelecer quem são as forças. Olha, gente, vamos falar. Ele é o pai, ele trabalha o dia inteiro, ele se sacrifica, a mãe também. Ele é o filho, mas ele estuda. Então, ele nesse momento é sustentável, mas tem seu papel. Mas o papel dele é submisso a isso daqui, já que ele não pode ser sozinho. A gente vai estabelecendo. Cada um tem um poder. E isso é uma rede. No dia que o filho está com febre, se for pequeno, quem manda na família? O filho. Toda a casa para uma criança com febre, certo? Então, isso é a rede. E você tem que parar porque aquela criança está com febre. No dia que seu filho chegou em casa e tirou 10 na escola, com uma nota maravilhosa, ele deveria também ter o mesmo lugar de quando está com febre, não é isso?
Mas o pai precisa acordar cedo, então não dá para ficar gritando no ouvido do pai, porque o pai tem que acordar. São jogos que a gente vai estabelecendo. Aí você veja o que é uma rede. Você tem uma empresa de carros que está lançando um carro novo, ela pega o seu site e investe nesse site R$1 milhão de propaganda, sei lá, R$500 mil de propaganda naquele site, e ela tem um acesso de 1 milhão de pessoas. Mas aquela moça que tem um filho que tem um riso diferente e que ela gravou no celular, inclusive na favela, ganhou 4 milhões de acessos no mesmo dia em que a empresa de carros e ela de graça. Deu para entender o que significa isso? Ah, mas não significa poder. Não significava. Hoje essa moça pobre, que o filho riu e ela ganhou 4 milhões de acessos, ela vai fazer propaganda de fralda. Ela vai fazer propaganda de coisas de criança. Ela pode montar uma empresa. Ela pode monetar o seu vídeo e passar a ganhar pelo vídeo. E ela pode fazer uma empresa e ganhar dinheiro e o rapaz do cimento perder tudo em um dia. Isso é um fato na sociedade. Hoje, no mundo, tem mais valor quem mais produz acordos ao seu redor, quem mais atrai pessoas. Eu todos os dias não, mas normalmente, sequencialmente, sou convidada para fazer propaganda e não aceito. E sabe o que é propaganda? Colocar no meu Facebook alguma coisa. Ninguém quer ver propaganda na televisão, que essa cada vez não tem mais valor. Por que você não posta no seu Facebook que o banco não sei o que está patrocinando o museu? Eu falei, não, muito obrigado, não me interessa. Se você tem um site, como os que o meu filho frequenta, de um garoto que joga joguinho de internet, muito bem, e dá dicas sobre o jogo, e mãe, vem cá, 7 milhões de pessoas acessam aquele menino. É muito mais do que um programa de televisão pode acessar sem saber quem está atingindo. Ali é interação direta. Um menino de 7, 12 anos de idade, já tive com vários desses, sustenta uma família. Uma criança não é mais uma criança. Uma criança de 15 anos, um adolescente, pode ganhar R$40 mil por mês trabalhando na rede, sem noção direito do que está fazendo. E o pai está ganhando R$2 mil de salário. Isto é o que diz o contemporâneo. Então, o que está acontecendo hoje? O poder mudou, certo? Se você precisava publicar um livro, você tinha que ter uma coisa chamada QI, vocês lembram? Quem indica. Se você quisesse gravar um disco, você tinha que ter alguém que te indicasse. Se você quisesse um emprego, você precisava de alguém que te indicasse. Mas hoje, ela vem de uma universidade internacional e chegou na empresa para trabalhar, ficou 2 meses e saiu. E ele fez gestão numa universidade internacional. Ficou 2 meses na empresa e mandou ele embora. Sabe o que a empresa fez? Descobriu que ele no mercado, que nem fez administração ou gestão, montou uma empresa do nada, cresceu e faz o maior sucesso. Sabe o que a empresa faz? A grande contrata ele para substituir ele. Não é sempre, isso eu já vi acontecer raramente, mas cada vez mais. Deu para vocês entenderem o que significa isso? Não adianta hoje você ter uma alta formação intelectual, adianta que você resolva o problema, porque nós temos problemas graves. Então, começando a encerrar e a gente poder falar de coisas mais familiares, vai me abrir para a nossa questão geral, que é o nosso grande desafio. Tudo que era alto e poderoso neste contemporâneo tende a cair. Não que necessariamente o pequeno vá crescer, é que tudo está ficando horizontalizado. Não é época de críticas, é época de construções. Não há mais nada para jogar no chão, tudo já está no chão. Fazer o papel crítico que a gente faz na internet, que é ficar sentado que nem o rei da cocada preta, recebendo e compartilhando informação sem sequer conferir, né, nos dá um poder de bem e mal, né? Não é exatamente isso que vai fazer ninguém chegar a lugar nenhum. Nós vemos nas redes sociais o que eu chamo de fascismo do bem. As pessoas criam uma ideia de bem na cabeça, completamente, raramente aprofundada, se sentam e ficam recebendo e a partir daquele valor avaliando. Dessa maneira, uma mulher no interior de São Paulo foi assassinada a pauladas, porque compartilharam uma foto dizendo que ela era sequestradora de crianças. Isso no Brasil. Vocês entendem onde o nosso assunto está chegando? Nós temos na internet a
capacidade de saber tudo o que você quiser no mundo com alta qualidade. Mas para isso tem que procurar, saber ler, saber interpretar, né? Mas não, eu entro na minha rede social, gente, e recebo notícia do mundo, de política e de sociedade pelos amigos. Não é isso que a gente faz? O amigo te manda e você não vai procurar, você recebe. Uma amiga chegou na última eleição, doutora em filosofia como eu. Ai, Viviane, fulano vai ganhar, né? Um candidato de esquerda, muito pouco voto. Eu falei, como, Viviane, ele vai ganhar, tenho certeza. De onde você tirou isso? Todo mundo disse que vai votar nele, claro que vai votar. Eu falei, quem disse? Seus amigos. Seus amigos pensam como você, meu bem, deu para você entender? Meia dúzia votou nele, mas meia dúzia é 20 mil pessoas, entendeu? Mas essas 20 mil fazem parte do círculo dessa pessoa que dizia que todo mundo ia votar. Aí você diz assim, gente, está todo mundo falando isso. Não é todo mundo, não. São seus amigos e os amigos dos seus amigos. Quem pensa diferente está falando em outra página que você não está lendo. Essa avaliação rasteira é extremamente perigosa. Para termos uma família, para termos uma sociedade, é preciso que a gente desenvolva a nossa capacidade de pensar. Não o pensamento antigo, de conteúdo, que acumula dados na memória, mas o pensamento do coração, o pensamento da alma, o pensamento do afeto, que nunca foi valorizado. O individualismo foi o maior mal do século XX. Aí nas palestras alguém sempre levanta, especialmente jovem. Professor, eu adoro que a senhora fala que o mundo pode caminhar para uma coisa melhor, já que estamos cada vez mais compartilhando, já que o menor tem espaço, já que o grande não necessariamente oprime o pequeno, depende, né? Hoje é um momento, por exemplo, em que os talentos podem valer, né, gente? Antes, se você não tivesse um QI, não, mas se você tem talento, você pode conseguir, então, né, me mata, tá? Professora, mas o que fazer com uma sociedade cada vez mais individualista? Eu falei, você fala isso porque você não lê, não estuda. Como assim? Nós nunca fomos tão coletivos. Individualista no século XX, se ela fosse médica, ela tinha que ser médica, neurologista com especialização em cerebelo, uma coisa assim, sabe assim? Não era isso? Quanto mais especialista, melhor o seu valor. Hoje acabou, porque se ela é super especialista no tema da medicina e a tecnologia mudou, ela não tem mais nada para fazer no mundo, porque ela só sabe uma coisa. Hoje a gente tem que saber um pouco de tudo para você existir no mundo. Então, a hiperespecialidade já não é valor, a capacidade de resolver sozinho já não é valor. Então, qual é a grande questão? É o acordo. A sociedade contemporânea nasceu como sociedade da informação, vocês lembram disso? Depois ela virou sociedade do conhecimento, porque é uma sociedade que troca de fato conhecimento. Sabe como é que é o nome dela hoje, gente? Sociedade da colaboração. Quanto mais pessoas em torno de um tema, maior valor. Abre uma página para discutir um tema, 1 milhão de pessoas se reúnem e você tem poder. Então, como é que começa a internet? O esperto é que ganha, né? Ele faz lá uma coisa bem esquisita para chamar atenção, ganha 10 milhões de pessoas também, né? Mas a tendência não é essa. Bom, como é que a gente encaminha isso? Encaminha da seguinte maneira. O século XX não gostou de pensar, para finalizar. O século XX não gostou de pensar. Porque quando Marx, no final do século XIX, disse proletários do mundo univos, apesar disso ter gerado, gente, muito mais morte do que ganho, muito mais perda. É só olhar o que aconteceu no mundo com a Revolução Comunista, que ninguém vai defender isso. Eu, pelo menos, não sou capaz mais de dizer que aquilo é um caminho bom. Não estou falando isso. Mas o fato do Marx ter dito proletários do mundo univos fez com que, pela frase do Marx, toda uma sociedade se reunisse, né? Então, a segunda força política mais potente do mundo era a União Soviética, e primeiro os Estados Unidos. O que gerou o poder da União Soviética? Conhecimento, frase. Não tem um monte de gente trabalhando. Para de trabalhar que você acaba com a fábrica. Isso é ideia, tá certo? A sociedade do conhecimento começou com Marx. Agora, o que aconteceu com o século XX? Os capitalistas, com medo de se tornarem comunistas, acabaram com o pensamento crítico. Os comunistas também, com medo dos capitalistas, de voltar a ser capitalista, acabou. Você não tem no século XX, nem no mundo capitalista, nem no mundo comunista, a educação que nós tínhamos no século XIX. Uma educação sofisticada, uma educação de alta elaboração. Se você pega o que o Manuel Bandeira estudava no início do século XX, você tem vergonha, porque ele estudava no ensino médio coisas que nem no mestrado em letras da USP você estuda hoje. Então você fala, o que aconteceu? Porque o fundamental, que a gente chama de fundamental, que era o primário e o ginásio, te dava o básico. Gente, ensino médio estudava
literatura mundial, latim, francês, espanhol, música clássica, era o que se estudava no ensino médio no Brasil. Hoje, no ensino médio, você estuda o mesmo que você estudou no fundamental, porque o fundamental não deu conta. Na universidade, você estuda o que o ensino médio não deu, porque o ensino médio não deu conta. No segundo ano de universidade, nós estamos usando língua portuguesa. Não é isso? Organização e política brasileira. Na universidade, ainda, porque não aprendeu aqui atrás. O que acontece? O século XX, por que não pôde pensar, ele se dedicou só à técnica, né? Que foi feita para oprimir. Mas como a técnica foi deixada sozinha, que a preocupação deles era o pensamento reflexivo, a técnica gerou uma ferramenta, que é a internet, que eu não estou falando de rede social não, tá? Estou falando web, internet, que é uma ferramenta que liga horizontalmente todos a todos. Horizontalmente só não, eu digo horizontal para dizer que não é pirâmide, né? Mas na verdade é como uma bucha vegetal, né? Para mim a internet é como uma bucha vegetal, vai para todos os lados, e de elástico, ainda que pode... Essa ferramenta, que chama-se web, como ferramenta, ela é extremamente democrática e pode nos levar a produzir a sociedade do talento, do amor, né? Tem movimentos pelo amor, já viram isso? Coisas incríveis você vê pelo afeto acontecendo, de troca de roupa usada, as pessoas... É incrível o que tem de compartilhamento do bem acontecendo na internet. No entanto, nós temos uma alta tecnologia bem democrática, guiada por pessoas, por gerações que durante um século não aprenderam a pensar. O maior problema hoje não é a internet, somos nós. Nós pensamos individualisticamente, pensamos como Tico e Teco, né? Dividindo o mundo entre bem e mal, certo e errado. Nós nos resumimos a uma rede social quando a gente poderia ter acesso ao mundo e não estamos tendo. Esse é o nosso desafio. Finalizando, você sabe como é que a gente vai mudar a nossa sociedade? Quando a nossa educação sair de uma educação que repete para uma educação que pensa. Quando a nossa sociedade nos ensinar, nos defender contra os abismos da web e nos ajudar a encontrar o que nela tem de grandeza. É na direção da autonomia e da responsabilidade que tem que caminhar a nossa formação. No dia que nós colocarmos 2 milhões de pessoas na rua, não apenas por efeito de vírus, como foi, né? Que foi um vírus não, como é que meu filho me sacaneia. Viral, efeito viral, é diferente de vírus. Ele diz, mamãe, não fala essa besteira. Foi um efeito viral. Ou seja, um falou para o outro, vamos, foi todo mundo na rua, aquele manjé, né? Aí minha amiga, você está falando mal, eu sempre falei mal, eu critiquei muitas mães, está criticando você é de direita? Que isso? Como é que você pode falar uma coisa? Foi lindo! Eu falei, lindo não muda o mundo, meu bem, lindo é carnaval. Você vai para a rua, aí todo mundo se abraça, todo mundo se ama, não foi isso? Ninguém tinha uma direção naquilo ali. Imagina no dia que a gente colocar 2 milhões de pessoas na rua, movidas pela internet, mas pessoas que pensam, que sabem o que querem, que têm direção e sentido. Nós temos ferramentas que nos permitem agregar, mas nós não temos conceito nem valor. Aí ela diz, só falta você dizer que para estar numa manifestação eu tenho que estudar história. Eu falo, não, para estar numa manifestação basta levar um cartaz, mas para mudar o Brasil dá um pouco mais de trabalho. É esse a nossa dificuldade. Não adianta falar mal da família, não adianta falar mal dos jovens, não adianta falar mal da tecnologia nem do presente, não adianta falar mal da internet, nada disso. Nós temos é que ganhar profundidade e propor nova direção. Eu não tenho dúvida. Por isso eu brigo meu trabalho político e minha educação. No dia que a nossa educação nos ensinar a ler, no dia que os nossos deputados, juízes, médicos e professores deixarem de ser analfabetos, porque todos somos analfabetos, eu pergunto a vocês, quem aqui lê um texto e na hora que lê entende exatamente o que leu? A maioria tem que ler 2 vezes. Nós, eu estou falando dos analfabetos funcionais, porque nós não lemos, porque nós não temos hábito de leitura. Quando você vai a um médico, você está com uma infecção generalizada, mas ele cuida de articulação. Ele olha, sua articulação não tem problema, manda você embora, e você morre, porque ele não notou outra coisa. Não, mas eu só trato de articulação, o seu problema era outro, não pude fazer nada. Eu chamo esse médico de analfabeto. Quando você tem um juiz que decorou o Código Penal, o Código Civil, sei lá o quê, com 28 anos de idade, nunca viveu nada, está sentado, ele decorou e se tornou juiz. Ele decorou o Código Civil. E eu tenho uma questão para resolver. Uma família, questões familiares. A mãe é brasileira.
estrangeiro. Não, pai é estrangeiro e a mãe brasileira. Não é que é? Não, deixa eu falar mais fácil. Porque pra gente seria assim, a mãe estrangeira e o pai brasileiro. O pai, ele é um juiz, o pai é apaixonado pelos seus filhos e chega para ele implorando o que fazer. A mãe, nem é tão com a mãe, mas a mãe mora fora, a mãe vai embora e vai levar o filho. Como é que se resolve uma coisa dessa? Com quem a criança fica? Gente, não tem solução, quer dizer, vai ter que ter uma solução com o menor dano, não é isso? Mas é um problema sem solução, não tem um clique para você dar e ter isso. Isso é sensibilidade, tem que conversar muito para descobrir como ajudar. Sabe o que essa menina e esse menino fazem? Juízes entram em depressão quando eles são bons. Entram porque não sabem o que fazer. Porque se a gente, para ser juiz, precisasse decorar o Código Penal, não precisava ser juiz, era usar um aplicativo. Pega a lei, usa o aplicativo e dá o resultado. De acordo com a lei, a resposta é essa. Mas não é isso que a gente precisa para ser juiz. Então, o que eu chamo de alfabetizar é alfabetizar os afetos, alfabetizar as emoções, alfabetizar as relações, alfabetizar a intelectualidade, produzir um novo pensamento vivo, capaz de fazer com que a gente viva melhor. A única função da escola e da educação é tornar a vida melhor. No dia que isso acontecer, com os meios que a gente tem, eu não tenho dúvida, a gente vai ter uma sociedade mais ética e mais justa. Muito obrigada.